literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. Trabalho de artesão que esculpe em madeira, desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Cordel Encantado é o tema que vocês vão trabalhar. Na SIAC Educacional, este tema apresentar. Para isso, me escolheram para vir entrevistar. Oi pessoal, hoje nós estamos aqui em Santa Luz para mergulhar em uma das tradições mais ricas da cultura nordestina, o cordel. E para nos guiar nesse universo incrível, estamos aqui com um convidado muito especial, um cordelista que guarda a arte do cordel no coração. Seja muito bem-vindo. Oi, tudo bom? Obrigado pelo convite, né? Meu nome é Pedro, sou daqui de Santa Luz, né? Nasci, me criei aqui em Santa Luz, tive a oportunidade de estudar também em Bom Jesus, né? Mas toda a minha história é aqui mesmo dentro de Santa Luz. Me formei na Universidade Federal do Piauí, em Bom Jesus também, mas sempre vivendo aqui em Santa Luz. Então, me sinto muito honrado em poder participar, contribuir com o trabalho de vocês, na formação também de cada um de vocês e dos demais que possam estar participando. Entendi. Vamos começar do início, né? Como que o cordel entrou na sua vida? Já cresceu com essa arte ou surgiu depois? O cordel, eu aprendi cordel e conheci, né, através dos meus pais, né? Eles tinham uns livros que eles chamavam de romance, né, o nome. E aí depois que eu comecei a ler, achava bonito a escrita e também a forma de ler, a própria leitura, né? Porque o cordel ele traz na sua própria escrita e nos incentiva a fazer uma leitura um tanto diferenciada, diferente de uma história normal, né? Então conheci muito e li muito o cordel que conta a história do valente sertanejo Zé Garcia. Então esse cordel que na verdade que me trouxe mais inspiração e gosto pela leitura pelo cordel. Então li muito essa história, li muito também a chegada de Lampião no céu e a disputa de Lampião com São Pedro. Então era coisa que eu achava interessante, gostava de ler porque achava bonito a escrita e a forma como a gente lê, a entonação que a gente faz na hora da leitura. Entendi. O senhor citou aí, né, a história que levou o senhor para o mundo do cordel, mas além dessa história, tem alguma inspiração, um poeta ou cordelista que inspira o senhor na criação dos cordéis? Poeta, o grande poeta que é Patativa do Assaré, né, que a gente não pode em nenhum momento esquecer, né, um grande poeta, um grande escritor. Outros escritores que eu li também um pouco e gostava da histórias de Jorge Amado, outras de Ariano Suassuna e também Graciliano Ramos. Então lia muito as histórias, Graciliano Ramos, principalmente o livro Vidas Secas, que conta muito a história do nordestino, né? A vida, a situação do Nordeste. Então isso vai fazendo com que a gente mergulhe cada vez mais na nossa cultura, entenda mais a nossa cultura e se apaixone mais ainda por ela. Então isso é que vai criando na gente essas inspirações para escrever algo, para ler um pouco mais, né, e entender mais também sobre a nossa própria cultura, né, a nossa história, a história do nosso povo, a história dos nossos ancestrais, né, e da própria cultura nordestina como um todo.
Entendi. O senhor citou aí a importância para a valorização da nossa cultura. O cordel ele tem uma história bem longa e muito importante para a cultura nordestina. O que o senhor pensa sobre a importância e a necessidade não só para a cultura nordestina, mas também para a cultura brasileira como um todo? O cordel, ele é um patrimônio cultural do nordestino, né? Ele é uma identidade cultural também, então já faz parte da nossa identidade cultural como nordestino. E o cordel, ele, além de ser originário do Nordeste, ele sempre traz nos seus contos algo folclórico, né? Contando um pouco sobre o folclore brasileiro, nordestino, também a história do povo e, claro, principalmente a questão do sertão, né? A história do povo sofrido do Nordeste. Então, eu vejo isso como uma oportunidade da gente expressar a nossa história e fazer com que essa história seja conhecida por outras regiões, por outras localidades. E, claro, isso, né, expande pelo Brasil, né, e vai também se expandindo no mundo inteiro. Então, o cordel, como ele conta uma história, né, sempre ele vai trazer uma história, um contexto, que às vezes é um tema triste, mas a forma como ela é escrita, ela passa a ser algo alegre, porque ela desmistifica essa dor, esse sofrimento, trazendo uma forma mais dinâmica, né, mais lúdica, e que faz com que as pessoas se apaixonem por ele, porque ao começar a ler, sente o desejo de chegar ao final da história e entender. E quando a gente lê um cordel, quando finaliza, a gente interiorizou a história, se não se colocou como membro ou como participante daquela história, se colocando assim no lugar do personagem mesmo, né? Entendendo mais a história, sentindo aquela história, né? Vivenciando ela. E aí a literatura em si, ela já nos faz isso, né? E o cordel, por ser essa questão mais lúdica, ela termina nos cativando mais ainda, né? Sim, só aí a gente já vê o quão mágico e incrível é o mundo da poesia do cordel, né? Mudando um pouco de assunto, como funciona o processo criativo, né? Quando o senhor vai criar as histórias, os cordéis, como funciona esse processo criativo? Assim, eu não tenho uma linha própria, né? Assim, uma única linha que eu escrevo direto naquele sentido. Os meus cordéis, na verdade, eles acontecem de forma pontuais, digamos assim, dependendo de uma situação. Por exemplo, o primeiro cordel que eu escrevi foi em 2011 para um evento da igreja. A gente participava na época de Dom Ramon, tinha a Assembleia Diocesana, encontro de todas as paróquias, todas as cidades, e a gente tinha os encontros. Em 2011, nós estávamos vivenciando um período festivo na própria diocese, comemorando o jubileu da diocese. E aí a gente de Santa Luz ia participar de um evento dessa assembleia, e a gente ia ter uma participação nessa assembleia. Então a gente escreveu o cordel. Foi eu, mais duas professoras, a professora Marilene Leal e a professora Claudiana de Moraes. Então nós sentamos e eu fui contando para elas a história da diocese, o que eu lembrava, e a gente colocou em nota, né, anotou o que era, e depois então a gente foi montando os versos e criamos então o primeiro cordel. Então fizemos isso em 2011. Na oportunidade a gente fez o cordel e fizemos também uma paródia. No tempo do grupo Fala Mansa, tinha uma música muito animada, e a gente fez também uma paródia para falar sobre a Assembleia. E aí depois, em 2012, eu tive a oportunidade nos 20 anos da Pastoral da Criança em São Raimundo Nonato, onde conheci a doutora Zilda lá no evento. A gente também eu fiz um cordel contando a história da pastoral. A partir daí, vai surgindo temas, momentos específicos, e fazia um cordel para aquele momento. A maioria dos meus cordéis são relacionados à igreja. Por exemplo, eu sou católico, e então toda a posse do padre eu fazia um cordel para homenagear aquele padre na posse e também fazer uma homenagem a ele no aniversário. E aí assim vai surgindo. Então surgiu um tema. O ano passado a professora Marilene me convidou para participar do evento Piauí Terra Querida, o projeto Piauí Terra Querida. Eles estavam trabalhando cordel. Então ali falar com as crianças, e então fiz um cordel falando sobre aquela turma. Então é muito assim pontual, né, nesse sentido. Escrevo
às vezes tenho preguiça de escrever, de ler, né? Como a maioria dos estudantes, né? A gente às vezes tem preguiça de ler, mas quando começa a ler, se apaixona por aquela leitura e quer ir até o final, né? E aí, então assim, eu não tenho aquela de criar na hora, né? Olhei para uma coisa, vou criar um cordel. Não, mas se eu olhar para algo ou ver um tema, vou fazer sobre isso. Então eu começo a escrever, então eu consigo desenvolver um texto. Aí termina às vezes que falta é terminar, né? Porque vai fazendo e vai surgindo frase, vai surgindo texto, então a gente vai escrevendo. Então o cordel para mim ele surgiu e foi trabalhado dessa forma. Comecei com esse projeto da Assembleia Diocesana e daí então no temas e pontos mais específicos. Principalmente alguns eu fiz, por exemplo, por ocasião da morte de alguém, né? Como eu falei antes, um tema triste, mas você faz de uma forma, contar a história da pessoa de forma que torna aquela dor amenizada através da literatura, né? Através da história, porque aquilo, apesar da dor da família, mas ouvir a história do ente querido de uma forma lúdica, de uma forma descontraída, né? Então traz mais um alívio para aquele momento. Então, meus cordéis são muito pontuais nesse sentido de tema muito específico, né? De acordo com o momento mesmo. Muito interessante. O senhor acha que o cordel pode ser usado na educação? Qual a importância dele para a conexão de nós, nordestinos, com a nossa própria cultura? Vejo o cordel como uma saída para a educação, um estudo, uma forma de estudo, de incentivo à própria leitura e à escrita, né? Porque hoje, no mundo digital que nós estamos, a gente se depara com uma grande dificuldade pela escrita manual, né? Porque a gente está acostumado com o digitar, né? Então a parte de estar sempre digitando, tudo é no computador, no celular. O próprio corretor automático já nos ajuda muito e que de certa forma termina também nos atrapalhando, né? Porque a gente acostuma em deixar que o corretor resolva, né? E aí às vezes a gente termina pecando por isso. E o cordel, ele é importante na educação e ele deve ser utilizado, né, principalmente na questão literária, tanto para fortalecer a cultura, para não deixar que essa cultura morra, né, ela se perca na história, e também desenvolver nas crianças, desde o início até os jovens, esse desejo de escrita, o desejo de cultivar essa cultura, de levar essa história, levar a cultura, a nossa cultura nordestina, a nossa identidade regional para que as outras comunidades, para que as outras regiões também tenham esse conhecimento. E claro, automaticamente essas outras também vão se apaixonando, então que a gente já vê muitos outros cordelistas de outras regiões, porque viu na literatura de cordel uma forma de expressar um sentimento, de contar uma história de forma criativa, de forma dinamizada, e que às vezes a gente vê cordéis que, por exemplo, que vai tratar de temas polêmicos, mas trabalha um tema polêmico de uma forma tão descontraída que às vezes você nem percebe tanto que é tão polêmico o tema, né? Por conta da descontração que a própria literatura traz. Então eu vejo o cordel uma porta de saída para fortalecer a nossa cultura, a cultura nordestina. E, claro, incentivar cada vez mais os estudantes, os jovens, as crianças a escrever e também a ler. Entendi. E o que o senhor acha sobre o tema do nosso projeto Cordel Encantado para a SEAC 2024 e qual a sua visão da importância da utilização desse tema para debates e atividades acadêmicas? O tema Cordel Encantado eu achei muito interessante, né? Até por conta do próprio nome Encantado, né? Porque realmente quando a gente se depara com a leitura, com a literatura e com um contexto desse de cordel, a gente se encanta automaticamente pela história e traz também um pouco da magia, né? Então a magia faz com que a gente se sinta naquele ambiente, naquele horizonte daquela história, né? E é uma oportunidade que veja a juventude tendo de
expressar também um pouco mais, sempre fortalecendo essa questão cultural e, claro, desenvolver, né, os seus trabalhos, estar sempre se expressando, porque é uma forma também de expressão, né? A música, né? Claro que é um tema importante. Hoje a gente vê a música também sendo essa expressão e tornando-se uma identidade cultural nossa, e o cordel também é nossa identidade. Então a gente precisa manter e preservar isso. Então eu vejo um tema bem interessante, importante, e é uma oportunidade que vocês têm de se apresentar, de se expressar e mostrar o que é cultura nossa, né? Algo que às vezes a gente nem percebe que é, ou nem percebe que tem, né? Às vezes quando a Noemi me manda uma mensagem, outras pessoas já falam comigo, você é cordelista? Assim, eu não me considero um cordelista, né? Porque eu apenas escrevo algumas coisas, mas me sinto até honrado quando alguém, né, me dá esse título de cordelista, né? Porque é uma forma de perceber um certo reconhecimento de alguém por aquilo que você faz, por mais simples que seja, né? Então é algo muito interessante, e já digo assim que estão de parabéns pelo tema, pela escolha, né, do tema em si e a forma de trabalhar esse tema, né? De fazer com que esse tema não se perca aí na história. Muito obrigada, a gente fica muito feliz de saber que esse é um tema que agrada também, e a gente espera que possa satisfazer as expectativas e realmente conseguir levar a cultura nordestina para todos os lugares. E agora a gente tem um desafio para o senhor, e que a gente queria saber se o senhor poderia criar um cordel aqui para a gente agora sobre o tema Cordel Encantado, ou sobre o que vier na sua mente. É um grande desafio, né? Então, assim, como eu falei, eu não consigo, assim, criar automaticamente, né? Eu já olhar aqui e criar. E, às vezes, talvez também um pouco do nervosismo, né? Empate. Então, assim, eu escrevi 2 frases, né? E eu gostaria de ler essas 2 frasezinhas que eu fiz, tá? Então, eu fiz à vontade. Uma escrita, porque eu falei, eu não... Às vezes, para escrever, fazer na hora é mais complicado, né? Aí eu disse assim: nesta tarde tão chuvosa, vimos aqui conversar com os alunos do CT que me foram convidar para seu projeto da CIA, que quiseram me entrevistar. Falamos sobre o cordel, algo lindo de se ler, falar da literatura, como é fácil de escrever. Pedimos a todos vocês, não deixe a cultura morrer. Foi a menina Noêmia que o convite me fez de falar sobre o cordel e atender a vocês. Fico muito agradecido, não sei se faço uma vez. Cordel Encantado é o tema que vocês vão trabalhar. Na SIAC Educacional, este tema apresentar. Para isso me escolheram para vir entrevistar. Muito honrado me senti, não sei se sou merecido. Desejo todo sucesso a este jovem destemido. Sejam fortes e valentes, sejam sempre protegidos. Parabéns pelo trabalho, sejam firmes nos estudos, pois é isso que nós temos, a educação é nosso escudo. Deus abençoe a cada um de vocês, pois isso vale mais que tudo. Uau! Muito interessante, muito bom, e é mais que merecido, sim, porque o cordel é um trabalho lindo de se ver, encantador, e a gente está muito agradecido. Muito obrigado por aceitar fazer essa entrevista com a gente. Muito interessante cada vez mais a gente saber da nossa cultura, saber como funciona, e a gente fica muito feliz por ter aceitado dar essa entrevista para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço pelo convite, né? Que eu vejo os meninos aqui de Santa Luz, né? Noêmia, o Cauê, né? Eu sempre troco o nome do Cauê com o Cadu, né? O Cauê, né? Então, foi até uma alegria também rever minha professora, a professora Kátia, né? Registrar aqui, né? Ela foi minha professora no ensino médio, né? Aos 2 anos atrás, né? Eu fui seminarista e aí então estudei lá na escola normal. Professora Kátia foi minha professora, professor Joaquim Filho e outros lá de Bom Jesus. Então foi um grande prazer reencontrá-la e um prazer também poder participar com vocês, ajudar. Sempre que eu puder, precisando de alguma ajuda, o que eu puder fazer sempre está à disposição. Porque eu vejo isso como uma missão, né? Como eu falei no início, sou da igreja, sou católico, participo de
todas as atividades de igreja, e sempre eu gosto de estar à disposição, ajudar a quem está precisando em algum assunto, né? E sendo um momento como esse, né, é uma forma da gente expressar também um pouco daquilo que a gente sabe, né? E está contribuindo com a educação, com a formação de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e desejo boa sorte para todos vocês, bons estudos, que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Então essa foi a nossa entrevista com o senhor Pedro Cruz, que nos contou e aprofundou os nossos conhecimentos no cordel da cultura nordestina.